O diabo, também conhecido como Satanás, é mais famoso como o inimigo das pessoas boas e de Deus. Sua imagem e história evoluíram ao longo dos anos, mas esse ser malévolo e sua legião de demônios continuam causando muito medo nas pessoas em todas as esferas da vida, como a antítese de todas as coisas boas. Muitos o consideram apenas um ser mitológico que saiu de algum lugar ali do folclore judaico e ganhou uma nova conotação dentro do cristianismo. Já outros possuem a plena certeza da sua existência e dos seus planos terríveis contra a humanidade e contra Deus. Seja qual for o seu ponto de vista, uma coisa é inegável. Ele continua sendo um dos personagens mais intrigantes que conhecemos de toda essa trama. E é sobre ele que nós vamos falar hoje. O diabo na Bíblia. Embora o diabo esteja presente de alguma forma em muitas religiões e possa ser comparado até mesmo a alguns deuses mitológicos, ele é provavelmente mais conhecido por seu papel antagônico no cristianismo. Nas traduções bíblicas modernas, o diabo é o adversário de Deus e também do povo de Deus. O diabo apareceu pela primeira vez na Bíblia ali no livro de Gênesis, como a serpente que convenceu a Eva, que então convenceu Adão, a comer o fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal no Jardim do Éden. No cristianismo, acredita-se que o diabo um dia foi um lindo anjo chamado Lúcifer, que, por desafiar a Deus, perdeu a sua graça. Bom, quem era Lúcifer? Lúcifer era um querubim. Vale lembrar que na classe angelical, anjos, arcanjo, querubins e serafins. Por que eu disse arcanjo no singular? Porque a Bíblia o chama de arcanjo e não arcanjos, reporta sendo um anjo e não anjos. Então, Lúcifer era da classe dos querubins. Ele era um querubim. A gente passa a conhecer a importância de Lúcifer a partir de um princípio, que está em Ezequiel, capítulo 28 e 13. Olha só, estivestes no Éden, jardim de Deus, te cobria de toda pedra preciosa. Aí vai falando o nome das pedras, topázio, ônix, berilo, jaspe e tal, enfim. Aí, olha só que interessante como fecha o versículo, dizendo: em ti se faziam os teus tambores, que foram criados no dia em que te criei, e as obras dos tambores estavam em ti. Olha só que interessante. Então, o som dos tambores do céu, que podemos qualificar como a essência da adoração, estavam dentro do cara, dentro de Lúcifer. Em ti se faziam os tambores. Então, vamos imaginar, vamos viajar. Quando ele chegava no céu, emitia sons, saía sons dele. Então, quando ele passava, é como uma balada, vai rolar uma balada, tem que ter o DJ. Então ele fazia esse papel. Então isso dava para ele a certa vaidade. Essa vaidade que lá em Ezequiel 28 fala, até que encheu o seu coração de vaidade e tal. Ou seja, essa vaidade é porque ele sabia que a adoração só era regida quando ele chegava. E não tem nada a ver com o maestro, nada a ver com o coral. A regência que a gente fala porque estava nele a essência da adoração. 2. O nome dele não é Lúcifer. Na verdade, a palavra Lúcifer nem se trata de um nome próprio. Em qualquer tradução do Novo Testamento, você não verá, por exemplo, Jesus e nem os apóstolos chamarem o diabo de Lúcifer. O nome Lúcifer provém do latim lux ferro, que significa portador da luz, o que transporta a luz ou o que leva a luz. No entanto, a palavra Lúcifer na Vulgata não é um nome adequado se tivermos como base os textos originais em hebraico que cita a expressão Eliel ben Shahar, que tem um significado até parecido, mas com suas peculiaridades que podem levar a erros de interpretação e traduções. Heilel, em seu sentido pleno no hebraico antigo, significa aquele que brilha, ou aquele que tem glória, ou aquele que é glorificado. Em alguns momentos pode ser traduzido como aquele que deseja a glória para si, o que se encaixa perfeitamente no contexto da história que todos nós já conhecemos. Ben Shahar, filho do amanhecer, ou filho da manhã, ou, a depender do contexto, filho do negrume, pois a palavra Shahar, em sua raiz primária no hebraico antigo, significa ficar preto, tornar-se escuro. O outro significado dessa raiz é buscar cedo ou simplesmente alvorada. O que ocorreu é que os tradutores optaram pela segunda opção da raiz, mesmo sabendo que o primeiro significado pode ser o mais correto dentro desse contexto.
E a palavra Ben significa filho de, portanto, nos atendo ao original, o nome próprio de Satanás seria Heilel e não Lúcifer. Outro fato interessante, perceba que os principais anjos citados na Bíblia e nos livros apócrifos sempre têm uma terminação El em seus nomes. E El, em hebraico, é uma das expressões usadas para se referir a Deus. Por exemplo, Miguel, quem é como Deus? Gabriel, mensageiro de Deus. Rafael, curado por Deus. Então, o que de fato significa o nome original de Lúcifer? Heilel. Deixaremos isso para outro vídeo. O diabo em outras religiões. A maioria das outras religiões e culturas também ensinam que existe um ser maligno que anda pela terra causando estrago e lutando contra as forças do bem. No Islã, o diabo é conhecido como Shaitan e, como o diabo no cristianismo, também se acredita que ele tenha se rebelado contra Deus. No judaísmo, Satanás é um verbo e geralmente se refere a alguma dificuldade ou alguma tentação que deve ser superada em vez de um ser literal. Em pessoas de quase todas as religiões, ou mesmo naquelas que não seguem uma religião, o diabo é quase sempre sinônimo de medo, punição, negatividade e imoralidade. O diabo e o inferno. Talvez as imagens mais duradouras do diabo estejam associadas ao inferno, ao qual a Bíblia se refere como um lugar de fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Ainda assim, a Bíblia não afirma que o diabo reinará no inferno, apenas se refere que ele será banido para lá. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. A ideia de que o diabo governa o inferno pode ter vindo do poema de Dante, a Divina Comédia, que foi publicado ali por volta do século XIV. Em seu poema, Dante retratou o diabo como uma criatura grotesca e alada, com 3 rostos, cada um mastigando o pecador desonesto, cujas asas sopravam ventos frios e congelantes em todo o domínio do inferno. A Bíblia não descreve o diabo em detalhes. As primeiras interpretações artísticas de A Divina Comédia, com imagens chocantes do diabo e seus demônios, infligindo sofrimento humano quase inimaginável aos pecadores, apenas encorajaram os pensamentos das pessoas sobre o inferno e o diabo. E até o final da Idade Média, o diabo havia assumido a aparência de uma figura com chifres que empunhava um tridente, com uma cauda ali pontuda, enfim, aquele diabo que você já conhece dos desenhos animados. O diabo e as bruxas. O medo do diabo foi o responsável por assassinar milhares de pessoas acusadas de bruxaria durante a Idade Média. Eles acreditavam que o diabo dava poderes às bruxas, o que não deixa de ser verdade. Esse medo deu origem aos infames julgamentos das bruxas de Salem. O estilo de vida estrito dos puritanos e o medo das pessoas de fora e o terror da chamada magia do diabo levou a acusar pelo menos 200 pessoas de bruxaria entre 1692 e 1693. E essas pessoas foram condenadas à morte. O diabo nos tempos modernos. As traduções religiosas são frequentemente controversas. Geralmente, há um certo grau de dissidência sobre como interpretar textos antigos, inclusive textos que fazem referência ao diabo. Ao longo da história, a reputação do arqui-inimigo de Deus, ainda bem que não mudou muito. Muitos cristãos ainda acreditam que ele literalmente transformou o mundo e é responsável por grande parte da corrupção e do caos que acontecem no mundo. Mas nem todas as religiões acreditam nisso. Existem pessoas que acreditam que o diabo é um ser do bem e que a Bíblia foi mal interpretada e mal traduzida e levou as pessoas a acreditarem que o diabo era do mal. Inclusive, existem igrejas satanistas que adoram o diabo como um verdadeiro Deus. Eles podem praticar rituais satânicos ou até mesmo fazer pactos com o diabo. Bom, com todo respeito às pessoas que optam por essa
linha de religião ou linha de espiritualidade, como queira chamar, eu prefiro ficar distante desse ser e ficar mais próximo de Deus, que é o nosso Pai. E então, o que vocês acharam? Fala aí pra gente nos comentários, tá bom? Deixa o like se você gostou do vídeo e compartilha com um amigo aí nas suas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no WhatsApp, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Shalom.